Duas ótimas vitórias no mesmo dia. Marcos Braz diz que Flamengo não desistiu de Claudinho. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no Caminho Eu Explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quinta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na humildade, de coração, começaram a assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscreva, isso ajuda muito no crescimento do nosso canal, é super gratificante para o nosso trabalho e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal paraquedista rubro-negro. Não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos, assim vocês ficam por dentro de tudo em primeira mão. Então vamos para as notícias? Gente, vou começar aqui a falar por algo chato, falar de algo chato, que é a arbitragem. Sabe, eu gostaria de vir aqui e apenas falar da vitória do Flamengo, falar apenas que o Flamengo conseguiu comprar o estádio o terreno para construir o nosso estádio próprio, sabe? Mas, infelizmente, nós temos que vir aqui e falar de quê? Falar de arbitragem. É um absurdo as coisas que acontecem, principalmente contra o Flamengo. Aí vem a mídia bairrista, fala que é o Varmengo, que o VAR ajuda o Flamengo, o VAR é a favor do Flamengo. Gente, nós vimos ontem erros grotescos da arbitragem no jogo Flamengo e Palmeiras. E olha que o jogo foi aqui dentro de casa, foi aqui no Maracanã. Se aqui no Maracanã a arbitragem agiu dessa maneira covarde, eu fico imaginando como será lá no Allianz Parque, na próxima quarta-feira. Eu temo pelo que possa vir a acontecer mediante a arbitragem de ontem. E eu vi comentaristas elogiando o árbitro Braulio da Silva Machado. Gente, teve um lateral ali para o Flamengo. O Bandeirinha deu lateral para o Flamengo, ele foi lá e reverteu o lateral e prevaleceu a vontade dele. No lance do Rafael Veiga, no Eric Pulgar, o árbitro de vídeo não chamou e ele covardemente não deu cartão vermelho para o Rafael Veiga. O árbitro de vídeo é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Já havia falado para vocês antes do jogo. Esse árbitro já prejudicou o Flamengo em outras oportunidades. E ontem, mais uma vez, o Palmeiras abriu a caixa de ferramentas, bateu pra cacete e não teve nenhum jogador expulso. Isso é um absurdo que a arbitragem faz contra o Flamengo e não é tomado nenhuma providência. Luiz Araújo, que tomou aquele cartão amarelo, o árbitro foi e mentiu na súmula. Teve outro árbitro aí em 2016, 2017 que mentiu na súmula com relação a Diego Ribas. Isso acontece com constância com relação ao Flamengo e seus jogadores. E não é tomado nenhuma providência. É um escárnio isso. Gente, olha como ficou o tornozelo do Eric Pulgar. Ele postou a foto aqui, ó. Aqui. Como ficou o tornozelo de Eric Pulgar, gente. É um absurdo. Um absurdo. E Rafael Veiga teve a cara de pau de dizer que não foi nada. Que não foi pro árbitro também, não foi nada, né? Porque o jogador não foi expulso. Não foi expulso. É um absurdo, é uma sacanagem o que fazem com o Flamengo, né? Então vamos mudar aqui de assunto que está na hora de virar a chave. O elenco do Flamengo não vai ter folga nessa quinta-feira após a vitória contra o Palmeiras de 2-0 no Maracanã. Gente, o que jogou o Pedro, o que jogou o Gerson, Eric Pulgar voltou a jogar bem novamente. Nicolas de la Cruz, gente, que jogadoraço, que excelente contratação que o Flamengo fez. Era para ter sido 3-0 esse jogo, porque o Wesley hesitou cara a cara com o goleiro, tentou tocar para o Gabigol, né? A bola não chegou de maneira adequada e o Flamengo ganhou de 2-0, mas era para ter sido 3. Se o Wesley não tivesse hesitado, né? Bom, olha só, sem folga, o elenco do Flamengo se reapresenta nessa quinta-feira após a vitória sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil. Nessa quinta-feira, dia 1º, Tite começa a preparar o time para o próximo compromisso da temporada contra o São Paulo. O elenco do Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu às 15 horas.
desta quinta-feira no CT. Os jogadores que foram os titulares contra o Palmeiras fazem trabalho de recondicionamento físico. Os reservas, por outro lado, treinam em campo com o Tite. É chamado trabalho regenerativo. Para quê? Para prevenir qualquer tipo de lesão. Ou seja, o elenco do Flamengo só vai treinar juntos, só vão treinar juntos, né, para o jogo contra o São Paulo amanhã. Ou seja, o Tite só terá o time à disposição amanhã para um único treino antes da viagem, né? Então, os titulares treinam hoje, fazem treino na academia, o trabalho regenerativo. Os que não entrarem em campo vão treinar com o Tite, treinamento técnico, tático, para o jogo contra o São Paulo. E após o treino de amanhã, dia 2 de agosto, o elenco do Flamengo já embarca para São Paulo, onde enfrenta o São Paulo no estádio Morumbi. Esse jogo será pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único desfalque para esse jogo é Luiz Araújo, que levou o cartão amarelo mequetrefe, né? Um cartão amarelo injustificável. Não tem lógica ele ter tomado esse cartão amarelo. E aí o Bruno Henrique já deve retornar para esse jogo e deve jogar no lugar do Luiz Araújo. A dúvida também para esse jogo é o Eric Pulgar, que vai passar por exames médicos hoje. Everton Cebolinha também teve um desconforto na coxa, né? Tite conversou com o atleta logo após o jogo. Ele disse que sentiu um bolo ali na coxa e tal, e preferiu sair antes que acontecesse algo pior. O Flamengo vai ter uma grande maratona de jogos nesse mês de agosto. Gente, mês de agosto é o meu mês, tá? Dia 14 de agosto eu faço 56 anos. Véspera do jogo do Flamengo contra o Olympiacos da Grécia, o Sub-20 aí pelo Mundial de Clubes. Meus queridos, jogo será realizado no Maracanã. Então, os próximos jogos do Flamengo em agosto serão o seguinte: São Paulo e Flamengo, às 21h30 no sábado, dia 3, lá no estádio do Morumbi. Copa do Brasil, oitava de final, Palmeiras e Flamengo na quarta-feira, dia 7 de agosto, às 20 horas. Depois Flamengo enfrenta novamente Palmeiras aqui no Maracanã, num domingo, no dia 11 de agosto, às 16 horas. Aí logo em seguida, pela Copa Libertadores da América, oitava de final, jogo de ida será numa quinta-feira, no dia 15 de agosto, um dia após o meu aniversário, às 21h30, contra o Bolívar. Já contra o Botafogo, aí depois vem Botafogo e Flamengo, lá no Newton Santos, né? Será no dia 18 de agosto, às 18h30. Aí o jogo de volta da Libertadores da América, né? Oitava de final aí, dia 22 de agosto, às 21h30. Aí depois o Flamengo fecha o mês de agosto contra o Red Bull Bragantino no dia 25 de agosto, às 20 horas, dia do soldado, meus queridos e minhas queridas, né? Então, vamos continuar aqui com algumas informações. Bom, ontem, lá na zona mista, Marcos Braz falou que não desistiu da contratação de Claudinho, né? Flamengo continua querendo a contratação de Claudinho. Os empresários do atleta que estão à frente dessa negociação. O atleta já disse que não quer renovar com o Zenit da Rússia, né? Rejeitou a proposta de novo salário, com um aumento muito bom. O atleta externa sua vontade de querer voltar para o Brasil e principalmente de fazer parte do elenco do Flamengo. Então, Marcos Braz deixou bem claro que prega paciência com relação a essa contratação e que vai esperar aí, que vai até as últimas consequências, né? Já com relação a Tite, ele falou na coletiva de imprensa que o Flamengo já tem 2 contratações encaminhadas. Eu não sei quais são essas contratações, ele não quis falar dessas contratações, o nome dos atletas, até para não criar problema, porque sabemos que toda vez que o Flamengo vai ao mercado tentar buscar algum jogador para o seu elenco, é toda aquela dificuldade, é toda aquela novela, é toda aquela complexidade. Então, para não trazer à tona e não prejudicar o andamento das contratações, ele só deixou bem claro que o Flamengo tem aí 2 contratações encaminhadas, né? Então, meus queridos e minhas queridas, parabéns para o elenco do Flamengo ontem, jogou muito bem, amassou o time do Palmeiras,
né? Não deixou o Palmeiras respirar. O Palmeiras só teve 2 finalizações a gol. O Flamengo diversas, né? Poderia ter sido um placar mais elástico, né? Mas já está aí tudo bem encaminhado para uma classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Sabemos que 2-0 não está nada resolvido, mas se o Flamengo jogar com a mesma postura que jogou aqui no Maracanã, lá no Allianz Parque, nós poderemos aí conquistar um bom resultado. Lembrando que o Flamengo não perde para o Palmeiras lá no Allianz Parque desde 2017. Então, tem um histórico muito positivo dentro da casa do adversário. E como eu falei, o árbitro aqui, medroso, não sei se ele estava com medo de Leila Pereira, medo da Abel Ferreira ou medo da CBF punir ele por apitar corretamente. Porque a arbitragem que nós vimos aqui foi uma arbitragem vergonhosa, principalmente contra o Flamengo, né? Essas são algumas informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de quinta-feira. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações. Subiu, né?